Muito bem, nós estamos conversando aqui com o major, porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Rafael Rosenstein. Nós temos aqui debatedores que querem fazer perguntas, eu pedir um pouco da sua paciência. Vou começar por um critério, não só porque é a única mulher aqui na mesa, mas porque ela é da comunidade judaica aqui do Brasil. A doutora Mônica Rosenberg quer fazer uma pergunta a você. Boa tarde, Major. Muito obrigada por estar aqui conosco. Am Israel Chai. Eu gostaria de fazer, primeiro, uma lembrança do contexto, né? Israel é a única democracia aí no Oriente Médio cercada por países que querem a sua destruição e que estão ameaçando Israel o tempo todo. Então, o nosso exército chama-se Forças de Defesa. É um país que só quer a paz, quer poder viver e crescer e praticar a democracia. E hoje, acredito que o principal objetivo do povo de Israel, além da paz, é retomar, trazer de volta os reféns, os 130, que hoje já parece que são só 90, não sabemos quantos ainda estão vivos. O objetivo é ter paz e poder viver em paz, poder praticar assim, as nossas vidas, nossas tradições, num ambiente tão hostil. Tem também a questão das centrais nucleares que estão no Irã, que poderia ser mais uma causa, talvez, para a nossa ação. Mas a minha pergunta, enquanto nós estamos aqui esperando a decisão do governo de Israel sobre a resposta, qual vai ser e quando vai ser, minha pergunta é uma pergunta muito difícil. Qual é a maior demonstração de força, ou qual seria a maior demonstração de força? Lembrando que, é claro, no Oriente Médio é preciso mostrar força porque Israel está o tempo todo sob ameaça. Qual seria a maior demonstração de força? Uma resposta bélica, um ataque, um bombardeio, ou justamente o contrário, fazer como Yitzhak Shamir fez na Primeira Guerra do Golfo e não reagir, segurar, não dar a eles o que eles querem, manter a coalizão internacional contra o Irã, reforçar esta coalizão neste momento. Qual você considera que seria mais forte? Mônica, essa pergunta é uma pergunta muito boa. Antes do 7 de outubro, nós entendíamos aqui em Israel a concepção que existia aqui no Estado de Israel era que enquanto os palestinos se desenvolviam, os palestinos trabalhavam, os palestinos recebiam atendimento médico em Israel, isso diminuía a vontade, a intenção de fazer um ataque como esse. Nós entendíamos que o amor pelos palestinos talvez diminuiria o ódio pelos israelenses. Infelizmente, o 7 de outubro mostrou que o ódio que os terroristas têm pelo Estado de Israel, pelos judeus, pelos israelenses, é um ódio que é muito maior do que o amor que eles têm pelos próprios filhos, que eles têm pelos próprios palestinos. Como eu disse, antes do 7 de outubro, os palestinos trabalhavam em Israel, os palestinos recebiam tratamento médico em Israel, mas isso não importava para os terroristas. Aquela vontade de acabar com o Estado de Israel, de humilhar os judeus, isso foi maior e fez com que o Hamas entrasse, invadisse o território israelense com mais de 3 mil terroristas, deixasse 1.200 civis mortos, mais de 5 mil feridos e 240 sequestrados. Para se ter ideia, a cada 1.000 pessoas aqui no território israelense, uma foi afetada pelo ataque do 7 de outubro. A cada 1.000 pessoas aqui no território israelense, uma foi sequestrada ou assassinada ou ficou ferida nesse ataque. Eu acho que as proporções do ataque de 7 de outubro não estão claras a todos. Eu vou dar um exemplo para talvez deixar um pouco mais clara as proporções desse ataque. O Estado de Israel tem uma população de 9 milhões de habitantes. O Brasil tem uma população de um pouco mais de 200 milhões. É como se um ataque nessas proporções no Brasil atingisse 160 mil pessoas. Tentem imaginar, eu sou carioca, eu conheço o Maracanã. Tentem imaginar um Maracanã lotado. Todos os ingressos vendidos no Maracanã. No clássico, 80% de todos que estão no Maracanã são fuzilados. Não morrem. São fuzilados, ficam feridos. 80%. 17% são assassinados a sangue frio. E 3% são sequestrados. Agora multipliquem isso por 2 e acrescentem mais 20 mil pessoas.
Isso foi o que aconteceu aqui no 7 de outubro. Foi o maior ataque terrorista do mundo. Isso foi o que fez os terroristas do Hamas. Isso, Mônica, responde a sua pergunta. Porque os terroristas fizeram isso quando entrava dinheiro na faixa de Gaza, quando os palestinos tinham trabalho dentro de Israel, quando os palestinos recebiam atendimento médico nos hospitais israelenses. Tem uma pessoa que estava sequestrada, ficou 51 dias sequestrada pelo Hamas, se chama Aviva Segal. Inclusive, ela deu uma entrevista para uma emissora de televisão no Brasil. Ela me disse o seguinte, ela me disse que quando ela estava dentro do túnel subterrâneo, um dos terroristas disse para ela que a filha dele foi tratada no hospital israelense e lá ele aprendeu um pouco de hebraico. E esse terrorista era o terrorista mais cruel, o mais violento. E a própria filha do terrorista foi tratada no hospital israelense, que ela tinha um problema muito complicado de saúde. Esses são os terroristas. Enquanto os terroristas não forem desmantelados, não terá paz no Oriente Médio. Então, a única forma de desmantelar a capacidade militar dos terroristas, infelizmente, é através da força. Foi o que os terroristas demonstraram. Nós fizemos de tudo, para que não seja usada a força militar para isso. Mas o grupo terrorista do Hamas, apoiado pelo Irã, não deixou outra alternativa. Estamos aqui com o porta-voz, Rafael Rosenstein, Major Rafael Rosenstein, porta-voz das Forças de Defesa de Israel. Pediria que se você fosse um pouco mais conciso, porque tem muitos, são perguntas, eu sei da limitação do seu tempo, e os debatedores querem fazer perguntas, são especialistas também que estão aqui. O professor de Relações Internacionais, Acácio Miranda, vai dirigir uma pergunta a você, Rafael. Boa noite, Major. Major, nas suas ponderações você faz muita menção ao apoio que o Irã emprega das diversas organizações terroristas que atuam no Oriente Médio. Mas eu vou deturpar um pouco o sentido dessa pergunta, porque eu gostaria que você falasse sobre eventuais apoios dados ao Irã. Nós sabemos, por exemplo, e você bem disse, que foram quase 300 mísseis e drones disparados em direção a Israel. No entendimento de Israel, o Irã é capaz de fazer isso sozinho ou ele tem apoio de outros países, como é o caso da Rússia ou da China, por exemplo? Toda a responsabilidade pelo ataque dos mais de 300 mísseis foi do Irã. Nós entendemos que o Irã é o grande patrocinador dos grupos terroristas, a capacidade do Irã de financiar os grupos terroristas. O Irã tem essa responsabilidade exclusiva pelo lançamento dos foguetes, dos mísseis e dos aviões não tripulados em direção a Israel. Então, a nossa defesa foi focada ao ataque feito pelo Irã e as nossas decisões sobre a resposta, que será decidida pelo governo de Israel, o exército vai atuar também contra o Irã, de acordo com as decisões do governo israelense. Muito bem. Agora nós estamos aqui com... Agora são 19 horas e 29 minutos em Israel, porque aqui no Brasil, horário de Brasília, 14 horas e 29 minutos. Major, o coronel José Marques, também especialista em geopolítica, ele vai lhe dirigir uma pergunta também. Muito obrigado pela sua atenção, por estar atendendo aqui a Jovem Pan. Coronel. Major Rafael, uma boa tarde. Em relação à Arábia Saudita e à Jordânia, que acabaram apoiando a Israel nesse ataque do Irã, gostaria de saber qual foi o posicionamento deles e a ação operacional resultante tanto do ataque contra os mísseis e os drones lançados pelo Irã em relação à Jordânia e à Arábia Saudita. Coronel, a coligação feita pelo exército de Israel para interceptar esses mísseis foi uma coligação ampla, feita pelas maiores potências do mundo, os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e também países árabes aqui do Oriente Médio. Eu não vou entrar em detalhes sobre a forma de atuação aqui em Israel por motivos operacionais, mas todos os países que, em conjunto,
interceptaram esses mísseis, eles entendem que o Irã é uma ameaça não só para o Oriente Médio, uma ameaça para o mundo todo. E por isso que, em conjunto, atuaram para eliminar essa ameaça vindo do Irã. Muito bem. Agora o professor Ricardo Rose, que é cientista político, vai também endereçar uma pergunta. Boa noite, Major, para o senhor que está em Israel. A minha pergunta é no sentido de... Nós já sabemos, todos nós, a comunidade internacional, sabe do papel do Irã no financiamento de grupos terroristas aí na região. Porém, uma retaliação de Israel ao Irã, grandes proporções, capacidade que Israel tem, tendo apoio dos Estados Unidos, não pode gerar aí um conflito regionalizado, ampliar os problemas na região, aumentar as tensões na região. Qual é a sua análise sobre isso? Qual a probabilidade de Israel, em respondendo esse ataque direto do Irã, aumentar o conflito para um conflito regional? Talvez até mais do que isso, uma vez que existe a probabilidade de Rússia e China estarem ao lado do Irã. O Irã, como eu disse, é o grande patrocinador dos grupos terroristas aqui na fronteira com Israel. O Irã não entrou nessa guerra atacando Israel na última noite. O Irã, desde o 7 de outubro, ele continua apoiando os grupos terroristas, em particular o Hezbollah no norte de Israel, que continua lançando seus foguetes do sul do Líbano em direção ao território israelense. Então, o Irã decidiu dar uma escalada na guerra que está sendo travada contra o grupo terrorista do Hamas na faixa de Gaza, e o Irã vai ter que arcar com as consequências. As consequências serão decididas pelo governo de Israel. O Estado de Israel é um país democrático e o exército vai colocar em prática, vai atuar de acordo com as decisões governamentais. É muito importante frisar que a guerra que está sendo travada aqui no Oriente Médio é uma das guerras mais difíceis da história das guerras, por 4 motivos. Primeiro, porque a guerra na faixa de Gaza é travada em um ambiente urbano, dentro dos bairros na faixa de Gaza. Segundo, porque essa guerra é travada em um dos ambientes mais densamente populosos do mundo. A faixa de Gaza tem 365 quilômetros quadrados e mais de 2 milhões de habitantes. Terceiro, porque é uma guerra assimétrica, travada entre um Estado democrático de direito, que respeita todas as normas do direito internacional, e um grupo terrorista que fere todas as normas do direito de guerra. Mas o quarto ponto, talvez o mais importante, essa guerra é uma guerra que ela é travada em diversas frentes, não só na faixa de Gaza. O Estado de Israel está sendo atacado pelo norte através do Hezbollah, pelo sul através dos Houthis e também agora pelo Irã. Então, o exército de Israel vai atuar de acordo com as decisões do governo de Israel, que vão levar em conta todas as consequências da resposta que será dada pelo exército israelense. Major Rafael Rosensheim, porta-voz das Forças de Defesa de Israel, muito obrigado e, acima de tudo, meus parabéns por estar aí prestando esclarecimentos no nosso vernáculo, esclarecendo. O espaço está aberto também aos representantes do Irã, se quiserem, mas foi Israel quem, num país democrático, presta todas as informações aqui. Muito obrigado. A gente espera que a paz possa um dia prevalecer. Obrigado, Capês. Foi um prazer falar com vocês.